Sérgio Ramos no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz uma posição dos dirigentes alvinegros dessa segunda-feira sobre o tema e fala também do Flamengo. A pedida de Antony Martial foi considerada extremamente alta. Tem notícia importante no São Paulo. Como é que andam as tratativas com a W Torre para a reforma do Morumbis? Já o Palmeiras ocupando o lugar de destaque no mundo quando o assunto é lucro com compras e vendas de atletas desde 2015. Para completar, te falo sobre o fair play financeiro, que é o que parece vai sair do papel. Tem novidades sobre a folha salarial do Vasco, número impressionantemente ruim, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos dessa segunda-feira por Série B e C. Começando com a segunda divisão, vou deixar meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Botafogo de Ribeirão Preto e Goiás, vou de empate. Tem Ponte Preta e Chapecoense, vou de vitória da Macaca. Na Série C, São Bernardo e Remo, vou de vitória do São Bernardo. Para você fazer sua fezinha na 1xBet e garantir uma promoção, tem link no comentário fixo, você clica, faz seu cadastro. Na hora do cadastro, só não esquece de utilizar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Cruzeiro, que já decidiu 2 dos 3 nomes que podem ser utilizados na lista de trocas para a Sul-Americana. Os reforços recém-contratados de Jonathan Jesus e Fabrício Peralta estarão entre as novidades para a próxima fase da Sul-Americana. A terceira escolha será do técnico Fernando Seabra. Já Souza, volante do Vasco, revelou ter sido assaltado na zona norte do Rio, na região de Olaria. Ele inclusive mandou um vídeo para a esposa, que repostou, contando que ele e o filho foram cercados por homens armados com um fuzil. Levaram o carro, o celular e até o chinelo do volante. Para completar o giro de notícias, contar que o Santos já iniciou sua reformulação para a próxima temporada e tenta rescindir os contratos do lateral esquerdo Dodô e do atacante Bruno Marques. Dodô, que tem contrato até dezembro de 25, ainda nem estreou na atual temporada, ganha 500 mil por mês. Já Bruno Marques pertence ao Botafogo, valor bem mais baixo, algo na casa dos 80 mil mensais. Para completar o giro de notícias, notícia importante pro Grêmio. O Boca Juniors entrou na disputa com o tricolor gaúcho por Soteldo. O Grêmio tem a prioridade na compra do atacante venezuelano, que é do Santos. A opção de compra está avaliada em 5 milhões de dólares ou 28 milhões de reais. Bora falar agora sobre a folha salarial do Vasco. Confesso que tomei um baita susto quando me deparei com os números que estão sendo especulados. Tudo começou com uma entrevista do Pedrinho, presidente do Vasco, ao canal do Igor Rodrigues. O Pedrinho afirma que o Vasco tem uma das 5 maiores folhas salariais do futebol brasileiro. Confesso que me surpreende, mas começaram a circular rumores de que o Vasco chegou a ter uma folha de 21 milhões de reais mensais. Com essas cifras, o Vasco ficaria atrás apenas de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Corinthians. E olha que Botafogo e Corinthians teriam ultrapassado o Vasco somente por conta dos últimos reforços, chegadas de Alex Telles, Memphis Depay, Carrilho, entre outros. O que o presidente Pedrinho falou, abre aspas, o Vasco está entre as 5 maiores folhas salariais do Brasil, o que é uma loucura porque o nosso orçamento não permite isso. Eu não poderia dar continuidade, precisei fechar a torneira. Mas fechar a torneira é sempre muito ruim, né? Todo mundo quer torneira aberta, fecha aspas. Vale a lembrança de que vários jogadores deixaram o Vasco nos últimos dias, então imagino que essa folha já tenha baixado de 21 milhões. Estou conversando, aguardando a resposta de um dirigente vascaíno para trazer um novo número atualizado da folha salarial Cruz Maltina. Bora mudar de assunto e falar sobre o fair play financeiro. No futebol brasileiro, existe a possibilidade de termos um regulamento prevendo investimentos e gastos a partir do Campeonato Brasileiro de 2025. Vale a lembrança de que na quinta-feira da semana passada, representantes de clubes brasileiros se reuniram lá no Rio de Janeiro para debater esse tema. A grande preocupação é o Botafogo,
que passou a investir bastante, foram 373 milhões de reais apenas com reforços na atual temporada. A preocupação é de que o Textor continue colocando um caminhão de dinheiro e o Botafogo se torne hegemônico. Antes de gravar o vídeo, eu conversei com o Júlio Casares, que é o presidente do São Paulo e um dos líderes de qualquer movimento que envolva outros clubes. O presidente tricolor disse o seguinte, abre aspas, tem uma estrada longa a ser percorrida, mas vamos tentar emplacar o fair play financeiro para o brasileiro do ano que vem. Então é esse o procedimento, essa é a ideia. Não se trata de algo fácil, uma série de definições precisariam acontecer. A ideia é que ninguém possa gastar mais do que aquilo que arrecada. E o exemplo do Botafogo é perfeito. O Botafogo arrecadou ao longo de toda a temporada passada 389 milhões de reais e somente com reforços investiu 373 milhões nos 8 meses do ano seguinte. Só para completar mais outra declaração do presidente do São Paulo, a nossa preocupação é que não há nenhuma colocação ao clube SAF ou não. Precisa haver uma regulamentação onde um clube que fatura X não pode ter investimento na contratação de um jogador que seja acima do seu faturamento. Fecha aspas. Gostaria muito de saber a sua opinião sobre o fair play. Tá certo? Tá errado? Precisa criar normas? E essa série de calotes que os clubes vêm dando uns nos outros? Já uso o espaço, estou muito curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras com informação internacional. O Verdão faz parte de um ranking mundial com os 20 primeiros. É que o Observatório do Futebol, do CIES, Centro Internacional de Estudos Esportivos, divulgou seu mais novo relatório mensal, apresentando uma análise econômica no mercado de transferências entre 2015 e 2024. E o Palmeiras segura como o 18º no mundo que mais teve lucro entre vendas e compras. O resultado positivo do Palmeiras, que o colocou no 18º lugar, graças a uma receita, um superávit de 194 milhões de euros ou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Esse é o saldo positivo. Entre compras e vendas, durante esse período de quase 10 anos, sobraram 1 bilhão e 200 milhões de reais. Há um clube brasileiro à frente do Palmeiras nesse ranking. Você tem alguma ideia? Acertou quem lembrou do Atlético Paranaense, que vende muito e gasta bem menos do que o Palmeiras, por isso o superávit, o resultado é melhor. O Furacão foi o 16º colocado nesse ranking mundial com 200 milhões de euros. Há ainda um terceiro clube brasileiro entre os 20 primeiros, o Fluminense ocupa justamente a 20ª colocação. Só para completar, o Benfica lidera, é o primeiro colocado dessa estimativa com 816 milhões de euros de lucro entre compra e venda de atletas. Hora de falar sobre o São Paulo, tema dos mais importantes, um dos assuntos que vocês mais me perguntam, em que pé está a negociação entre São Paulo e W Torre para a reforma do Morumbis. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o presidente do São Paulo, Júlio Casares, e com uma fonte da W Torre, para entender os próximos passos, em que pé está essa negociação que começou em dezembro do ano passado, quando do anúncio de um acordo de cavalheiros para a reforma ampla do estádio, com direito ao rebaixamento do gramado, criação de uma arquibancada que ligaria hoje o anel inferior ao campo, a torcida ficaria muito mais próxima do gramado, mas posso contar para vocês que as coisas seguem bastante distantes e difíceis. Tudo porque São Paulo e W Torre, depois de 9 meses de negociação, não conseguiram chegar a um senso comum, a um lugar específico. Qual que é a grande treta? A W Torre se dispõe a buscar no mercado investidores dispostos a colocar entre 500 e 800 milhões de reais. Mas, para liderar esse movimento, colocando em risco o seu patrimônio, a W Torre exige uma série de contrapartidas, como, por exemplo, a chave do Morumbis. Ela é quem vai definir a agenda de shows. A W Torre também gostaria, por exemplo, da colocação de um gramado sintético, para que os shows e eventos não atrapalhassem os jogos do São Paulo. O Tricolor reluta com essas ideias do gramado sintético, de entregar a chave do Morumbis para uma parceira. A alegação de conselheiros e dirigentes importantes é de que o São Paulo não pode ceder como o Palmeiras fez em relação ao Allianz Parque. E diante desse descompasso de ideias e planos, dá para dizer hoje que São Paulo e W Torre não conseguiram avançar em praticamente nada para que esse projeto saia do papel.
Antes de gravar o vídeo, eu até mandei mensagem para o presidente Júlio Casares, que afirmou o seguinte, abre aspas, as obras de infraestrutura do estádio estão indo muito bem, mas as do estádio seguem distantes, fecha aspas. Para vocês entenderem, quando ele se refere a essas obras de infraestrutura, ele está se referindo àquele acordo da prefeitura e do governo para uma série de melhorias ao redor do estádio e também embaixo do estádio. O córrego Antonico, que passa por debaixo do gramado, está sendo desviado. Essa obra já começou a um custo de 400 milhões de reais e é justamente por conta do desvio desse córrego que o São Paulo vai conseguir rebaixar o seu gramado. Vai ser criado também um bolsão muito perto do estádio do Morumbi para evitar inundações. Tudo isso já está em andamento, mas no que diz respeito às conversas com a W Torre, estágio inicial, tudo bastante distante de um acordo. Bora falar agora sobre Martial. Ele será ou não contratado pelo Flamengo? A informação nova é de que o atacante francês de 28 anos de idade, que ganhava cerca de 8 milhões de reais mensais nos tempos de Manchester United, não aceita jogar no Flamengo por menos do que 2 milhões e meio de reais por mês. Esse valor inclui salários, direitos de imagem e também luvas, um prêmio pela assinatura do contrato. O que pega em relação a isso é que ninguém no Flamengo ganha mais do que o Gabigol, 1 milhão e 600 mil. O Flamengo tem um caso curioso. Ele é de longe o elenco mais caro do futebol na América do Sul. São 13 jogadores com salários acima de 1 milhão de reais por mês. Mas quase todos os salários achatados, entre 1 milhão e 1 milhão e 600 mil. A preocupação dos dirigentes do Fla é trazer alguém para ganhar na casa dos 2 milhões e meio de reais e criar uma diferença muito grande, que permitiria a atletas como Arrascaeta, como Pedro, o De La Cruz, entre outros, que exigissem uma compensação financeira maior. É por conta disso que o Marcos Braz e companhia têm adiado a busca por um centroavante, afirmando que na terça-feira que essa decisão vai ser tomada. Estou para dizer para vocês que não estou botando muita fé nessa história em relação ao Anthony Martial. O contrato dele com o Flamengo precisaria ter duração de 3 anos. Você multiplica 2,5 por 13, número de meses mais 13º, vezes 3, e o pacote ficaria bastante salgado. Só para completar sobre o Fla, Léo Pereira voltou a treinar normalmente, depois de um entorse no joelho. Já Gabigol, Arrascaeta, De La Cruz seguem com problemas físicos e ainda não tem confirmação de presença para o confronto contra o Bahia na Copa do Brasil. Bora falar agora sobre Sérgio Ramos no Corinthians. Especulação que tomou conta das redes sociais de torcedores alvinegros ao longo do domingo. Tudo começou quando o Vinícius Cascone, que é secretário-geral do Corinthians, passou a seguir no Instagram o irmão e empresário do Sérgio Ramos. Depois, um torcedor do Corinthians postou uma suposta conversa dele com o Vinícius Cascone, perguntando qual era a chance de 0 a 10 de o Sérgio Ramos ser contratado. E o Cascone teria respondido, ninguém sabe ao certo se de fato é ele quem respondeu, que não daria para falar sobre o assunto sob o risco de atrapalhar o negócio. Na manhã dessa segunda-feira, antes de gravar o vídeo, chequei com uma pessoa do Corinthians sobre Sérgio Ramos, sobre Kurzawa e também Memphis Depay. Bora ir falando sobre cada um dos temas. Primeiro sobre Sérgio Ramos. Essa pessoa do Corinthians com quem conversei tratou a possibilidade de contratação do zagueiro como um boato. O atleta está desempregado depois de deixar o Sevilha, nem tinha um salário tão alto nos tempos de Sevilha, algo na casa dos 600 mil reais por mês. Mas o Corinthians não admite negociações. Houve uma sugestão e parou por ali. Sobre Kurzawa, lateral esquerdo, ex-seleção francesa, 32 anos de idade, passou domingo se oferecendo para o Corinthians através das redes sociais. Ele chegou inclusive a postar um Reels de uma música do Memphis Depay falando de Corinthians. Obviamente da citação bíblica, né? O Corinthians continua assegurando que o nome foi sugerido, foi oferecido, mas que não há negociação. O Corinthians entende que alguém que só jogou 8 partidas nos últimos 3 anos não merece ser contratado. Para completar, Memphis Depay, o Fabinho Soldado viajou nesse final de semana para a Holanda para acompanhar os exames médicos do Depay, ele e a médica do Corinthians. O Depay foi aprovado nos exames que já foram enviados ao Brasil. O Corinthians agora cuida de toda a regulamentação, os trâmites burocráticos, que incluem também o visto de trabalho, para que o atleta possa ser registrado nessa segunda-feira e para que possa ter condição de jogar a próxima fase da Copa do Brasil, caso o Timão ultrapasse o Juventude na próxima quarta-feira. Memphis Depay está fechado, André Carrilho também. Em relação a Kurzawa e Sérgio Ramos, o Corinthians trata hoje como boato, garantindo que não há negociações. E você? Tá animado com os reforços alvinegros? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra, tchau!